O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Com o bom Jesus, queremos viver as bem-aventuranças. Quem quiser dizer com a gente? Com o bom Jesus, queremos viver as bem-aventuranças. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom nos reunirmos neste sábado à noite, já antecipando a celebração dominical do 6º domingo do tempo comum. Este tempo tão bonito da liturgia, que nos coloca na caminhada com Jesus Cristo. Durante 34 semanas, e depois também os tempos especiais da Quaresma, da Páscoa, dos santos, dos mártires, de tudo aquilo que Deus reserva para a gente caminhar com Jesus. Neste tempo, somos chamados a perceber quem é o Cristo na nossa vida. Qual é a sua palavra que nos chama a atenção? Qual é o objetivo da sua pregação para a nossa santificação? Como diz Santo Agostinho, 2 são os objetivos de quem se encontra com Deus. O primeiro é glorificar o nome de Deus, do bom Jesus. O segundo é santificar a nossa vida. Não adiantaria eu louvar belamente o nome de Deus se a minha vida for contrária ao plano de amor, de misericórdia que Deus quer para mim, para toda a comunidade. E este tempo litúrgico nos ajuda a colocar-nos também numa atitude de resposta ao chamado de Deus para com todos nós. Na leitura do profeta Jeremias, este texto, que possivelmente não teria sido ele mesmo quem escreveu, mas faz parte do gênero bíblico que ele abraçou, coloca 2 atitudes contraditórias de quem quer viver a vida. Na mesma ótica do livro do Deuteronômio, você vai escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O livro do profeta coloca a confiança, bendita a pessoa que confia em Deus.
e maldita a pessoa que confia no homem. Ora, a gente tem que saber entender isso não de maneira literal, fundamentalista. A Bíblia não pode ser interpretada literalmente, do ponto de vista apenas daquilo que a gente viu e leu, e acha que já está interpretando. Isso pode criar uma espécie de falseamento da interpretação bíblica, da sua exegese. Quando ele fala então de confiança, a gente vai logo pensar na desconfiança. Se a gente pergunta uns aos outros, você confia nas pessoas? Você confia, por exemplo, no seu irmão? O marido confia na esposa? Confia ou não confia? Né? E a esposa deve confiar nele ou não? Há quem diga o seguinte: o ser humano e o mineiro é muito assim, né? Eu confio desconfiando. A gente tem muito disso, porque nós somos humanos. Mas a palavra de Deus quer nos ajudar a perceber sobre o que nós estamos fundamentando, alicerçando a nossa vida. Quem baseia a sua vida, quem a constrói na mentira, na hipocrisia, na maldade, na corrupção, na desonestidade, não terá a condição de soerguer-se, de viver uma vida feliz. Ao passo que quem construiu a sua história na base do amor, da caridade, da justiça, do desapego, da solidariedade, com certeza tem como se levantar. Então, a Bíblia quer nos ajudar a pensar que, se nós não soubermos escolher, confiar de maneira verdadeira, nós poderemos cair no risco de nos perdermos. Por exemplo, quem confiou sua vida na riqueza, no dinheiro, nas coisas, terá que tomar cuidado, porque pode não ser feliz lá na frente. É isso justamente que nós ouvimos no Evangelho. Também, de forma didática, Jesus faz o chamado Sermão da Planície. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, fala-se do Sermão da Montanha. Lá, Mateus também vai elencar as várias bem-aventuranças do pobre, do coração puro, do que praticou a justiça, promoveu a paz e tal. Já Lucas, no capítulo 6, nós acabamos de ouvir, ele coloca Jesus não mais na montanha, mas no meio, na planície, na realidade das pessoas. E aí, também Jesus coloca em oposição duas atitudes. Daqueles que viveram a pobreza, choraram pelas coisas de Deus, foram desapegados, foram solidários, confiaram em Deus, não se deixaram levar pelas coisas, e nem mesmo pelas pessoas que dominam, que até, infelizmente, pode até usar o nome de Deus, mas no seu coração está cheio da podridão, da maldade, da injustiça, das maledicências, de tudo aquilo que corrompe o ser humano por dentro. Nós somos pessoas, não apenas indivíduos. Fazemos parte de uma comunidade espiritual, como também de uma comunidade social. Eu não estou como uma ilha isolada do resto da humanidade. Então, o que Jesus quer dizer? Quando ele fala bem-aventurança, todos aqueles que de fato construíram a sua vida no amor a Deus, no amor ao próximo. Não se escravizaram, não se deixaram dominar pelos seus instintos, não se colocaram subjugados ao seu pensamento, aos seus apegos, às suas escravidões. E aí, Jesus faz um alerta: cuidado com aquele que viveu a riqueza apenas para si, no seu egoísmo, na sua autossuficiência e arrogância. Não pensou nos outros.
Jesus chama a atenção daqueles ou daquelas. Isso pode valer para a pessoa, pode valer para toda uma comunidade, pode valer para todo um sistema de vida, de quem, infelizmente, se deixou dominar pelas coisas do mundo, pelo dinheiro, por aquilo que não levou à verdadeira felicidade. Ai de vós, que agora rides, fazeis festa, gastais tudo convosco e não pensais nos outros. A gente sabe que a nossa vida nesse mundo ela é relativa. Na filosofia, duas palavras são muito usadas: a relatividade e a chamada absolutização. A pessoa que sabe viver a vida não vai absolutizar as coisas nem as pessoas. Elas sabem que as coisas e pessoas neste mundo são relativas. Isto é, as pessoas você vai amar, as coisas você vai usar. Porque nós estamos no caminho. O nosso destino não é aqui na terra, nosso destino é o céu. É isso que São Paulo quis refletir conosco na carta aos Coríntios. Que nós temos uma vida que é humana, provisória, contingente, passageira, mas essa vida também, ela é imortal, ela é eterna, ela não acaba mais. Que bonito, né? Você saber que a sua vida não se acabará na morte, que você tem uma dimensão de eternidade. Portanto, irmãos e irmãs, vamos saber viver enquanto é tempo, para que a gente não se engane diante das atrações do mundo, materialmente falando, que atrativamente chamam atenção, mas que podem nos desviar do verdadeiro caminho do céu, que é o caminho do amor, que é o caminho da paz, da justiça, da solidariedade. Por isso que São Paulo falou que nós também morreremos, mas nós ressuscitaremos. Isto é, você não foi feito para morrer, você foi feito para viver para sempre. Embora todos morramos, isso vai acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde, a morte não é o fim, é a passagem para a eternidade. Se Jesus ressuscitou, todos também ressuscitaremos. Se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos as mais iludidas, as mais perdidas pessoas do mundo. Por quê? Não teria sentido a vida. Vamos amar, vamos fazer o bem, aprender com o bom Jesus a viver as bem-aventuranças enquanto é tempo, para que não sejamos pegos de maneira assim despreparada. Viver para Ele, como diz São Paulo, para mim, viver é Cristo Jesus.